E o que é o analista de licitação, né? Vamos entender que, vamos supor pelo menos, que nem todos que estão aqui agora sabem o que é o analista de licitação. O analista de licitação é uma profissão, né? Que você vai trabalhar dentro de uma empresa, então você vai ter um cargo CLT para isso daí, você vai ali ter o seu salário fixo, você vai ter as suas férias, aquela coisa arada toda do CLT lá. E aí você vai trabalhar para alguém que vende para o governo. Então, existe hoje no Brasil aproximadamente umas 300 mil empresas que vendem para o governo, que participam de licitação. São 19 mil empresas, ou melhor, 19 milhões de empresas abertas. É 19 ou 20 milhões, alguma coisa assim, não lembro de cabeça agora, de empresas abertas e apenas 300 mil aproximadamente vendem para o governo. Essas 300 mil empresas, pode ter certeza, não é o dono, na maioria das vezes, né? Na grande maioria das vezes, principalmente empresas que já estão um pouquinho mais de tempo no mercado, não é o dono que vai ficar ali dando lance, procurando as oportunidades, montando o documento. Ele pode até ter começado fazendo isso lá atrás, mas hoje ele contrata alguém para fazer isso por ele. E essa pessoa é o analista de licitação. É uma profissão que é muito parecida com o que a gente chama hoje de consultor. Nenhuma dessas profissões, nem o consultor em licitações e nem o analista em licitações, nenhuma dessas profissões tem não seria a palavra correta, mas nenhum deles tem um reconhecimento na lei, na legislação trabalhista lá. Ou seja, não existe um cargo, a gente chama de CBO, né? Cargo Brasileiro de Ocupação, não sei, alguma coisa assim, eu não sou contador, se tiver algum contador aí, me socorre, pelo amor de Deus. É o CBO, a gente chama como CBO. Acho que é Cargo Brasileiro de Ocupação, qualquer categoria brasileira, qualquer coisa assim, tá? E aí, nem o contador, ou melhor, nem o consultor em licitações e nem o analista são reconhecidos, entre aspas. Não existe essa profissão. Porque é muito novo isso daí. É muito novo. Tá começando agora, né? É agora que a gente vê essa onda aí de licitação. Tenho certeza que há 2, 3 anos atrás você nunca nem tinha ouvido falar em licitação. Pelo menos a grande maioria de vocês que estão vendo esse vídeo aqui agora. Seja ao vivo comigo aqui ou no gravado depois. Pois bem, então é uma coisa muito nova ainda. Então, provavelmente você que vai ser analista, você vai ser registrado ali na tua carteira como uma outra coisa, porque não existe ali a profissão analista, mas na prática ela está aí. E aí essas 300 mil empresas que eu havia comentado, que participam de licitações, elas precisam dessas pessoas para ajudá-las, né? E a grande diferença do consultor para o analista é que o consultor em licitações, que é o que a gente aqui da Magna faz também, nós começamos a nossa carreira, né, no mundo das licitações como servidores públicos, né? Depois a gente foi, e quando a gente saiu do quartel do servidor público ali, do serviço público, a gente abriu a nossa empresa e a gente se tornou um consultor. O consultor, ele abre a sua própria empresa de consultoria, onde ele vai ter os seus clientes e com esses clientes, né, não necessariamente é CLT, na maioria das vezes não, o consultor, ele é um empresário que vai ter um escritóriozinho e ele vai ter alguns clientezinhos ali para ele participar de licitação para essa galera em troca de um valor fixo, de uma comissão, aí depende muito. Esse é o consultor, ele é um empresário. Então, você que é consultor, pode ter inúmeras empresas como clientes para você trabalhar. O analista é diferente. O analista, ele não é um empresário, ele é um funcionário, como que é o nome da moda agora? É o colaborador, né? O nome bonitinho. Colaborador. O analista, ele é essa pessoa. Pode ser homem, pode ser mulher, desde que seja maior de 18 anos, na maioria das vezes. Existe aquela questão de aprendiz e tal, mas enfim, na maioria das vezes é isso, maior de 18 anos. Então essa é a grande diferença. Pelo menos é o que a gente aqui entende, é o que a gente aqui fala todos os dias nos nossos canais, tá bom? Já falei onde que o analista trabalha, ou seja, você basicamente, se você quer ser um analista, tem, vamos dizer assim, 2 frentes de oportunidades para trabalhar, para procurar emprego. Onde que você vai procurar emprego, analista? Você, como primeira opção, eu recomendo que você procure emprego numa empresa qualquer, uma empresa que venda, sei lá, você tem uma fábrica de alguma coisa aí na tua cidade,
que já vende para o governo ou não, né? Existe a possibilidade de você abrir essa frente também para essa empresa, mas geralmente você vai procurar emprego em lugares que já vendem para o governo e você vai trabalhar junto com aquela, vai ter uma equipe de licitações ali dentro, você vai trabalhar lá, tá bom? Essa é a primeira alternativa e mais comum, você trabalhar numa empresa que vende para o governo, ok. E aí existe a possibilidade de você também trabalhar dentro de um escritório de consultoria. Então, a Magna, nós temos aqui os nossos clientes. Nós somos um escritório de consultoria e nós temos os nossos clientes mensais aqui. Todo dia a gente participa de licitação para ele. A gente contrata analista de licitação, por exemplo. Então, a gente precisa de pessoas aqui para participar dessas licitações junto com a gente. Então, você que vai ser analista, quer ser um analista, você vai procurar emprego nessas duas frentes aí, tá bom? Quanto que ganha um analista de licitação, então? Quanto que ganha? Qual o salário? Isso vai depender muito de estágio, nível que você está dentro da profissão. Se você está começando agora, você vai ganhar menos, normal. Se você já é um analista mais experiente, você vai ganhar mais. Né? Nível de experiência, normal. Tudo na vida é assim. Quanto mais apto para aquele cargo, para aquela função for, mais você vai ganhar. Experiência, né? Mas uma média, tá? É uma base, mais ou menos de R$2.000 a R$3.000. É um salário inicial para você que já tem uma certa experiência. Então, assim, eu não estou falando que você precisa ser, né, o maior casca-grossa do mundo como analista para você conseguir salário. Não. É você ter um conhecimento básico, saber o que é um edital, como que faz para poder participar de um pregão, por exemplo. Conhecimento básico. Pô, eu trabalhei como 6 meses fazendo estágio lá na Magna Licitações. Inclusive, quem é aluno do nosso treinamento, né, e for de São Paulo, o Douglas, nosso aluno lá, ele ofereceu uma vaga de estágio lá na empresa dele. Então, para quem é aluno do nosso curso Mestre da Licitação, já tem um lugar para poder estagiar, de repente. Aí você vai lá no Douglas, você que é de São Paulo, depois você entra em contato comigo se você estiver vendo esse vídeo, e aí você vai estagiar uns 6 mesinhos ali para você aprender a profissão. Aprendi, pô, beleza, tô sabendo mais ou menos. Ok, agora eu vou procurar um emprego, né, na área. E aí você vai ganhar mais ou menos isso daí, 2 a 3 mil. É o basicão ali, basicão. Tudo, mais uma vez, tudo vai depender de empresa que você vai procurar a vaga, a profissão ali para você se encaixar. Vai depender da região que você mora. Tem região do país que paga mais, tem região que paga menos. Depende de tudo. Eu tô te falando uma base aqui, beleza? Inicial é isso aí. Mas eu já vi em sites como a Cato da vida, por exemplo, sabe aqueles sites que buscam vagas de emprego? Pois é, hora ou outra você entra lá, você faz aquele plano, assina ali a Cato, tem até um gratuito lá e tal, você vai ver umas vagas aparecendo lá, aparece direto até, tem bastante vaga lá, pipocando lá para analista de licitação. E aí você vai ver vaga de 2.500, 3.500, eu já cheguei a ver uma vaga de R$14.000 para analista, 14 mil. Só que, claro, tinha que ser uma pessoa bem experiente, a pessoa tinha que falar inglês, espanhol, porque tem licitação internacional também, para quem não conhece, né? Então tinha que ser um casca-grossa ali, não é um salário de início. Mas existe a possibilidade, né? Para você chegar lá, você tem que começar lá de baixo mesmo, é normal. Mas então é mais ou menos isso daí que você vai ganhar. Tem a questão do LinkedIn, procurem vagas no LinkedIn também. Já vi bastante empresa anunciando vaga de analista lá, etc. Tá bom? Precisa ter faculdade para ser um analista? Não precisa, tá, pessoal? Como eu falei, analista é uma profissão bem nova, né? Tá se inserindo agora. E para você ser um analista, basicamente, você tem que ter conhecimento. Tem que ter o conhecimento de como funciona. Não tem nem que ter um curso. Recomendo que tenha, óbvio. Né? Obviamente, no mínimo, na minha opinião, você não precisa ter. Não vão te exigir uma faculdade de administração para você ser analista de licitação. Mas, na minha opinião, no mínimo que você tem que ter é um treinamento, um curso, pô. É um curso. Imagine você chegar lá, não sabendo nada,
né? Você vai dar aquela gabaritada na entrevista ali, vai ver uns vídeos da máquina, vai dar aquela carteadinha, vai chegar na hora, o dono da empresa vai falar, pô, acha uma licitação aí pra mim de tal coisa, você não vai saber nem por onde começa. Ou, pior, né? O cara vai contar que você vai mandar a vaga, uma vaga não, uma oportunidade lá pra ele, de uma licitação que ele quer muito participar, e aí você não manda, porque você não sabe verificar como que puxa o edital, você não faz nada, o cara não fica nem sabendo, a hora que ele descobriu a licitação já até rolou. E aí você não mandou, claro, não preciso nem falar que você vai se dar mal, né? Então, assim, não é um requisito, na maioria das vezes não. Vai ter empresa, tudo depende de empresa, vai ter empresa que vai pedir que você tenha um treinamento na área, outras vão preferir pegar uma pessoa realmente inexperiente para poder treinar, etc. Vai depender. Mas assim, na maioria das vezes você não precisa ter faculdade, não precisa ter curso. Mas eu recomendo que tenha um curso. Faculdade não precisa de fato, não precisa. Mas um treinamento de licitação claramente voltado para quem é fornecedor, eu recomendo muito, tá bom? Porque isso é uma profissão, galera. Tem gente que estuda 5 anos para ser engenheiro, 4 anos, sei lá. Tem gente que estuda 10 anos para ser médico. Pô, um analista de licitação, que é uma profissão, você vai estudar uns 3 meses só, que é o tempo de você fazer um curso. Não tá bom? Pô, de 4 anos para 3 meses tá ótimo, né? Então, assim, na minha opinião, vale muito a pena. Quando você faz um treinamento, você já corta muitas etapas ali, você já pega realmente a cereja do bolo. Então, na minha opinião, vale muito a pena, tá bom? Quais as atribuições? Galera, atribuições básicas aqui do analista, tá bom? O analista, ele vai ter que levantar as oportunidades diárias para aquela empresa. Então, ele vai atrás das oportunidades, sei lá, se você trabalha numa empresa que é uma indústria farmacêutica, todo dia você vai procurar oportunidades para a indústria farmacêutica dessa empresa poder participar, né? Então você vai encontrar essas oportunidades. É isso que você vai fazer um pré-filtro ali, vai ver o que é de farmacêutico e você vai levar para o teu superior analisar se vai valer a pena ou não participar. Você vai ler o edital, montar a documentação para aquela licitação, você vai participar lá no dia, vai acompanhar a licitação até o final, vai identificar se precisa entrar com recurso, com uma impugnação. Tudo isso daí é uma coisa que o analista de licitação tem que fazer. Eu não vou dizer que você vai ter que fazer a impugnação e o recurso, daí você não precisa porque você não é advogado, né? Mas tem analista que faz também. Tudo é questão de você se especializar. Quanto mais você se especializar, melhor você vai receber depois no teu futuro. Maior vai ser o salário que o empreendedor vai estar disposto a pagar pelo seu serviço. Se chega numa hora ali de uma entrevista, se sou eu o entrevistador, você vai querer arrumar uma vaga aqui na Magna, né? Eu vou perguntar, você sabe fazer tal coisa? Você sabe fazer tal coisa? Se acontecer isso, você faria o quê? Então eu vou começar a questionar para ver se você entende. Vai chegar um momento que eu vou perguntar, você sabe fazer recurso? Ah, eu não sei fazer recurso. Ok, não é obrigação. Normal, natural, né? O que você analista, precisa saber fazer, é entrar com a intenção de recurso, que é o básico, né? O recurso, a peça em si, fundamentada, isso daí geralmente é feito por um advogado. Agora, se eu pergunto para a pessoa, e a pessoa fala, eu não sou advogado, mas eu tenho uma boa bagagem, eu tenho uma boa experiência, e eu consigo até montar um recurso para você. Porque não é difícil, galera. Eu já fiz recurso, o Serra já fez recurso, já fiz impugnação, o Serra também, e a gente não é advogado. Isso daí você vai aprendendo com a prática. Quanto mais conhecimento você vai tendo, mais você consegue desenrolar. Você não precisa ser um advogado. Então, se a pessoa fala isso para mim, é um ponto a mais, não era obrigação, mas é um pontinho a mais que ela vai ganhar ali, que se eu estiver comparando 3, 4 pessoas, com certeza aquilo vai contar muito a favor dela. E aí, de repente, eu posso até pagar mais, porque agora eu não preciso mais contratar um escritório de advocacia para fazer meu recurso. Essa pessoa vai ser o meu analista / advogado, vamos dizer assim, né? / jurídico, né? Advogado não, mas pelo menos um jurídico vai ser.